Seja bem-vindo ao curso de proteção radiológica. Nós vamos trabalhar aqui o nosso fundamento e todos os procedimentos que são relacionados à segurança radiológica. Meu nome é Felipe, sou físico médico com experiência na ordem de 30 anos na área de radiodiagnóstico e proteção radiológica. E quero acompanhar aqui com vocês todo o conteúdo de proteção radiológica. Então seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, do Instituto Physics, Ciência, Inovação, Proteção Radiológica a seu alcance. Material completo e com base no treinamento de todas as nossas equipes, onde colocamos à disposição o nosso material, o nosso apostilado e também o nosso formulário de questões, que ao final desse curso será disponibilizado para todos que aqui participarem. Então vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos. Para acessar o nosso canal no YouTube, nós temos então o www.youtube.com/Instituto Physics. Você também poderá nos seguir ali no Instagram, no @physics.assessoria. Caso tenha dúvidas, me coloco à disposição. Esse é meu e-mail, philip@assessoriaphysics.com.br. O objetivo desse curso é compreender todos os pilares de proteção radiológica, aplicação correta de dosímetros e de todo o aparato de proteção radiológica, vestimentas de proteção radiológica e os testes que são realizados, garantindo a segurança de todos, trabalhadores, pacientes e seus acompanhantes, e assim levar de forma clara e acessível e visual para profissionais de radiodiagnóstico todo esse conhecimento. O que é proteção radiológica? É um conjunto de medidas que visam o quê? Reduzir, minimizar os efeitos da radiação ionizante, proporcionar uso seguro dos equipamentos emissores de radiação e para aqueles que fazem uso de fonte radioativa, como acontece em alguns casos na irradiação de sangue, na radioterapia e na medicina nuclear. Essa última podendo ser diagnóstica como tratamento. O que é radiação? A radiação é uma energia e ela se propaga por meio de partículas ou ondas eletromagnéticas. Pode ser natural, como é o caso dos raios solares, ou é produzida artificialmente. Ela está presente em diversos contextos e usos, na medicina, na indústria e na natureza. Está a toda a nossa volta. Basta observar toda a quantidade de radiação que nós utilizamos no nosso dia a dia. O nosso foco principal está na radiação ionizante, que tem energia suficiente para quê? Para ionizar os átomos e também podendo causar danos às células, sendo elas radiação alfa, beta, gama, nêutrons, Essa última principalmente lá nos reatores nucleares, e a não ionizante, que é o tipo de radiação que vai excitar os nossos tecidos, provocando aquecimento, como é o caso da micro-onda, da infravermelho e do ultravioleta leve. O que importa nesse processo? A radiação ionizante é usada nos exames, nos tratamentos de saúde, pode ser perigosa, é uma probabilidade, se não for controlada corretamente. É essencial que se conheça toda a forma de aplicar de forma correta a proteção radiológica nesse conteúdo, para garantir a segurança de pacientes profissionais e seus acompanhantes. Os efeitos biológicos de radiação são alterações funcionais, estruturais nas nossas células, tecidos, órgãos do nosso corpo, resultantes dessa interação com a radiação ionizante com a matéria viva. Essas alterações podem ocorrer devido à ionização de células, especialmente o DNA, provocando desde reparações naturais até danos irreversíveis, como mutações, câncer, morte celular. Esses efeitos podem ser do tipo determinístico e estocástico. No caso do efeito determinístico, ocorre quando alcançamos um mínimo de dose, um limiar de dose, que ao ser ultrapassado pode causar algum dano. A gravidade vai aumentar com a exposição maior dose, são previsíveis e geralmente são imediatos, que é o caso do eritema, do catarata, esterilidade. Uma dose mínima e aproximada na ordem de 0,5 Gray. Lembre-se, a nossa dose ocupacional é milésimo de Gray. Efeitos
estocásticos. Nesse caso, não há um limiar, um mínimo de dose, que seja conhecido para a ocorrência desse tipo de efeito. A probabilidade de ocorrência aumenta com a dose. A gravidade, porém, não, porque depende do tipo de célula que foi alcançada pela radiação ionizante. São efeitos aleatórios, geralmente a longo prazo, câncer induzido por radiação, alterações genéticas, e há o risco estabelecido também em baixas doses. Aqui nesse quadro, bastante interativo, entendemos os critérios: limiar de dose, gravidade versus dose, probabilidade versus dose, tipo de efeito e exemplo de determinístico e estocástico, que vai auxiliar a compreender o que pode acontecer quando o efeito for do tipo determinístico e quando o efeito for estocástico. Por exemplo, ali o caso de catarata no determinístico e o caso de câncer e mutações genéticas na situação de dano estocástico. Fatores que podem influenciar nesses efeitos: tipo de radiação, alfa, beta, gama, raio-x, nêutrons, energia dessa radiação, dose que foi absorvida pelos tecidos, tempo em que se expõe à radiação, frequência em que se faz essa exposição à radiação, sensibilidade do tecido. Por exemplo, a medula óssea é mais sensível do que o restante dos tecidos, idade e estado físico. Fundamentos principais: então, o princípio da justificativa ou justificação. Nenhuma exposição à radiação deve ser feita sem que haja um benefício claro que compense o risco. Exemplo: realizar um exame com radiação, tomografia, quando for realmente necessário para o diagnóstico e mediante a apresentação de pedido médico. Sem a apresentação de um pedido médico para a realização do exame, ele não poderá ser realizado. Otimização, ou princípio de Alara: exposição deve ser tão baixa quanto razoavelmente exequível ou possível, levando em conta os fatores técnicos, econômicos, sociais, ou sempre. Um exemplo aqui é usar a colimação, os filtros de proteção para reduzir doses sem comprometer qualidade de imagem, proteger áreas do paciente que são possíveis de exposição desnecessária, e aí, por fim, aonde envolve a nossa dosimetria pessoal, principalmente, é a limitação de dose. Ninguém deve ser exposto a níveis de radiação que ultrapassem os limites legais estabelecidos pelos nossos órgãos reguladores. Exemplo: a dose anual de um trabalhador ocupacionalmente exposto não deve ultrapassar 20 milisievert por ano em média, conforme a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o órgão regulador em nosso país. Temos algumas legislações importantes, entre elas posso destacar duas: a Comissão Nacional de Energia Nuclear, NN 3.01, que foi revisado em 2004, bastante recente, a RDC 611, que foi publicada em 2022, substituindo a 453 de 98, e também encontramos textos no ICRP e na página da Agência Internacional de Energia Atômica, que pode apoiar o nosso aprendizado e ampliar esse conhecimento. Locais de aplicação: nosso foco principal está no radiodiagnóstico. Nós temos a radioterapia, focada em tratamento, e medicina nuclear, que pode se aplicar aí no caso tratamento e diagnóstico, onde nós usamos lá os nossos equipamentos de medicina nuclear com fins de realizar diagnóstico, que é o caso da cintilografia óssea, por exemplo, e na radioterapia nós temos o caso da iodoterapia. Todos os ambientes que nós trabalhamos possuem barreiras físicas, que são meios em que se faz proteção do coletivo, onde nós temos as blindagens que são aplicadas em paredes, piso, porta, em tudo que for evidenciado no cálculo de blindagem obrigatório. Aí temos os biomos, as portas de chumbo, os visores plumbíferos, as paredes com chumbo ou outros revestimentos especiais, como é o caso da barita. O levantamento radiométrico é uma avaliação técnica que é realizada com instrumentos para medir os níveis de radiação nas áreas no entorno, áreas adjacentes à sala de exame. Verifica se a blindagem está adequada e se os níveis estão dentro dos limites, recomendado após a mudança estruturais e equipamentos, e realizado sempre da instalação de um equipamento. Uma vez finalizada a instalação, o processo é sequência com a radiometria.
Qual o objetivo principal de um levantamento radiométrico obrigatório e realizado a cada 4 anos? Garantir a segurança dos trabalhadores e do público. Conferir a eficiência das blindagens, paredes, portas, visores, piso, teto, dependendo se a área de radiologia extrair entre andares, definir áreas controladas, supervisionadas ou livres de apoio ao engenheiro de segurança do trabalho e cumprir os requisitos normativos da Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Anvisa. E o teste de radiação de fuga? Mede a radiação que escapa, que foge, do cabeçote, lá onde está instalado o nosso tubo de raio-x, focado aí no radiodiagnóstico. Então ali é feito um procedimento que se realiza, com o feixe principal fechado, feixe primário, e o tubo com carga máxima em KVP e MA. Avalia a integridade dessa blindagem do equipamento emissor de radiação ionizante. Como é feito esse teste de fuga? Mede-se a radiação em torno do cabeçote, ou seja, onde está o tubo, a 1 metro de distância. A radiação de fuga não deve ser superior a 1 mg por hora, ou seja, inferior a 1 mg por hora. O teste é obrigatório a cada 4 anos na instalação do equipamento de raio-x convencional, tomógrafos e demais modalidades de equipamentos emissores, e deve ser repetido a cada 4 anos ou em caso de mudança de tubo. Resumo comparativo, nós temos o levantamento radiométrico tem foco no ambiente, mede radiação em salas vizinhas, circunvizinhas, com feixe aberto durante o exame simulado. O teste de fuga, foco no cabeçote, mede vazamento no entorno do tubo, na área que foi instalado, feixe fechado e controle máximo. Todos eles demandam controles de radiação com equipamentos especializados, devidamente calibrados. A proteção coletiva, que envolve a proteção de um todo, é um conjunto de medidas, de dispositivos, de estratégias que são aplicadas no ambiente de trabalho. Com o objetivo de quê? De proteger simultaneamente todos que estão expostos possivelmente, trabalhadores e público como um todo, aos riscos ocupacionais, no caso da radiologia, e em especial a exposição à radiação ionizante. Então, características de uma proteção coletiva. Atua antes de uma exposição individual, ou seja, antes da área que faz a irradiação, protege todos no ambiente, independente de usarem EPI, reduz e elimina o risco na origem, é obrigatório por norma, antes da adoção de medidas individuais. Então, a sala de comando é um exemplo, por exemplo, onde se faz a atuação, mas está fora da área de irradiação. Então, nós temos barreiras blindadas, paredes com chumbo, visores plumbíferos, portas com intertravamento, sala de comando numa distância segura, sinalização luminosa, os trifólios, a blindagem com cabeçote, cronometragem do tempo, colimação do feixe, ventilação forçada no caso de utilização de radionuclídeos, lá na medicina nuclear. Aqui nós colocamos um cardzinho para ajudar a entender os princípios da proteção radiológica. Lembrando que um não substitui o outro. Os 3 devem ser aplicados. Manter distância segura do emissor de radiação ou fonte radioativa. Manter o tempo de exposição o menor possível, para que você garanta menor dano biológico e garantia de qualidade da imagem. E blindagem, a maior possível. Entre os equipamentos de proteção individual ou vestimentas de proteção radiológica, nós temos os paramentos plumbíferos, ou seja, são equivalentes ao chumbo, eles não são de chumbo. Eles contêm o elemento chumbo ou algo que o substitua e de forma equivalente, devidamente calculado e certificado. O avental plumbífero, o protetor de tireoide plumbífero, as luvas plumbíferas e os óculos plumbíferos. Todos devem ser certificados, registrados na Anvisa com o certificado de autorização do Ministério do Trabalho. Aqui nós temos uma sala típica de mamografia, nesse cardzinho, está sinalizada, faltam algumas outras sinalizações que podem estar na porta, por exemplo, mas o que a gente visualiza ali no avental de chumbo é o dosímetro. Esse dosímetro, essa simulação, indica um erro, ou seja, deixar o dosímetro fixado ali no avental de chumbo e esse permanecer no ambiente,
né, por vários períodos. O dosímetro é pessoal. É utilizado durante a exposição à radiação de forma ocupacional. É um indivíduo ocupacionalmente exposto. Então, esse dosímetro fica protegido no quadro de dosimetria sob guarda de um dosímetro padrão, que faz a leitura ambiente. Não é isso? Os tipos de dosímetro que nós temos no mercado, já a longo prazo nós temos os dosímetros termoluminescentes, que são os TLD, né? Atualmente nós usamos uma tecnologia um pouco mais avançada no Brasil, que é o dosímetro opticamente estimulado, que é o OSL. Nós temos também os dosímetros eletrônicos, também conhecidos como instant dose, que medem essa dose de forma direta e imediata, e por longos períodos ainda utilizamos o filme dosimétrico. Qual o local correto para usar o dosímetro? Região do tórax, por cima do avental de chumbo. Por quê? O objetivo dele é receber a dose de exposição. Então, ele deve estar exposto à radiação ao qual está sujeito o indivíduo ocupacionalmente exposto. A troca do dosímetro ela é feita mensalmente. Remova seu dosímetro, coloque o seu dosímetro no quadro e, após o uso, de utilização do seu dosímetro, deixe no quadro, aonde aqui está representado em vermelhinho ali no quadro o dosímetro padrão, que faz a leitura, permanece no quadro por 30 dias, é uma leitura ambiente e acompanha todos os dosímetros no envio e recebimento. Aqui, uma troca mensal, a retirada, entregue seu dosímetro para o seu supervisor, ele fará essa troca ou diretamente no quadro, coloque lá o seu dosímetro e lá no quadro de dosimetria você vai ter lá o dosímetro padrão, como já foi indicado antes. É um procedimento muito simples, deve ser feito de forma regular e há um indicativo de troca que é a cor do dosímetro. Ele muda mês a mês par e mês ímpar, isso ajuda bastante. Cuidados principais com os dosímetros. Bom, o primeiro é não molhar esse dosímetro, Eventualmente, se pegou esse dosímetro e levou para casa de forma errônea e, infelizmente, ele estava afixado no seu avental de trabalho, o seu avental de barreira, e você colocou para lavar. Ao lavar, você estragou o seu dosímetro. O dosímetro não pode ser compartilhado. O dosímetro é pessoal e intransferível, E armazene de forma correta, tá? O dosímetro padrão, fixado aonde? No local controlado, lá no quadro de dosimetria. Por 30 dias ele permanece lá, não pode ser utilizado. Ele é utilizado para comparação com dose ambiente, radiação de ambiente. Não deve ser utilizado por qualquer profissional dosimetrado. Ele não é dosímetro pessoal individual. Permanece no quadro por 30 dias, permanece distante de fontes e equipamentos emissores de radiação ionizante e deve acompanhar o envio e o recebimento dos dosímetros. No quadro, o que nós fazemos nesse quadro? Nós organizamos toda a dosimetria, deixamos uma forma de gestão à vista para que o próprio usuário perceba se houve troca ou não pela mudança de cor da sua dosimetria, e o controle de todo o processo. No quadro é uma estrutura física que é utilizada ali para guardar os seus dosímetros individuais fora da área de radiação. Organiza e facilita toda a troca mensal, controla, ou seja, é controlada pelo supervisor de proteção radiológica, indivíduo responsável pelos dosímetros, e que inclusive faz o controle de todos os relatórios, seja dosimetria, levantamento radiométrico ou controle de qualidade. Finalidade dele: identificar corretamente cada dosímetro, prevenir trocas, perdas e uso indevido, servir de ponto de coleta e distribuição periódica, auxiliar no controle de exposição ocupacional. Lembrando que próximo do dosímetro pode ficar também os relatórios de dose, que acompanham cada troca. Para quê? Para que o usuário tenha ciência das suas doses. Nas boas práticas de controle, nós temos etiquetas que sejam legíveis lá no quadro, com nome, função e setor do profissional. Separação pode ser feita por setor ou por turno. Deve ser um local protegido contra umidade, calor e campos magnéticos ou campos radioativos. Excesso
O acesso é restrito, tá? Aqui foi campo magnético, é campo radioativo, tá? E restrito. Seguir um cronograma de troca definido pelo laboratório que fornece a sua dosimetria. Registrar a retirada e a devolução dos dosímetros, verificar a consistência dos dados de dose lida, tá? Alertar sobre a ausência de leitura ou qualquer anomalia, qualquer ocorrência com os seus dosímetros devem ser avisados e informados para o seu supervisor ou chefia direta. Como ferramenta de gestão, um quadro físico, né, com compartimentos numerados, planilhas digitais com coletor de movimentação. Existem softwares especializados aí de proteção radiológica que as empresas fornecem, relatórios mensais de exposição, organizados por profissional. Isso ajuda no processo de gestão da avaliação da dosimetria pessoal de forma correta. Quem faz a leitura desse dosímetro? É um laboratório credenciado por quem? Ele é credenciado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. São vários os laboratórios hoje aptos no Brasil, fica a critério do cliente. O que são os relatórios de dose? Documentos técnicos expedidos pelo laboratório que fez a leitura do dosímetro, registro de exposição ocupacional à radiação, são emitidos pelo laboratório, informam a dose absorvida no período mensal e no período anual. Ele é de conhecimento obrigatório do usuário, deve ficar à disposição à gestão à vista e, de preferência, coletar a ciência da dose. O que contém esse relatório? Nome do trabalhador, número do dosímetro, período de utilização do dosímetro, dose equivalente em milisievert e acumulada em 1 ano, gráficos ou alertas de dose elevada, assinatura técnica de quem validou aquele relatório e, de preferência, colete a ciência de dose dos usuários. Qual é a finalidade desses relatórios de dose? Controlar a exposição individual ao longo do tempo, identificar anomalias e exposições excessivas, apoiar as ações que sejam corretivas ou preventivas, documentar em conformidade com as normas CENEM e Anvisa, garantindo a dosimetria, a metrologia, os valores de dose que são alcançados no seu serviço de forma de que seja realizada em dosimetria ocupacional. O supervisor de proteção radiológica deve analisar todos os relatórios periodicamente, comunicar os resultados aos profissionais monitorados, arquivar esses relatórios por no mínimo 30 anos, cruzar os dados com a rotina, com os protocolos de segurança, com o seu plano de proteção radiológica, verificar as áreas onde há divergência de dose com os regulamentos, investigar possíveis causas no caso de uma dose elevada, falha de blindagem, EPI ou conduta, avaliar a necessidade de afastamento temporário juntamente com o SESMIT, reforçar treinamento de proteção radiológica e revisar os protocolos técnicos, e medidas que são aplicáveis de forma coletiva. Então, criar uma cultura de proteção radiológica no ambiente. O supervisor de proteção radiológica possui essas atribuições bastante específicas relacionadas ao uso correto da dosimetria, levantamentos radiométricos de área, testes de radiação de fuga, treinamentos conforme NR32 e os testes de controle de qualidade. O profissional supervisor é o profissional responsável por garantir a segurança radiológica dos serviços que fazem uso de radiação ionizante, atua na prevenção, controle e correção das exposições que são indevidas, deve ser habilitado, capacitado conforme descrito nas normas, regulamentos, presentes na Comissão Nacional de Energia Nuclear e Anvisa. Principal função desse supervisor de proteção radiológica nomeado: implantar e supervisionar o quê? O Programa de Proteção Radiológica, que é parte integrante do PPRA, Programa
de prevenção de riscos ambientais, que está junto do engenheiro de segurança do trabalho, nosso principal parceiro. Avaliar relatórios de dose, acompanhar dosimetria pessoal, realizar treinamentos, fiscalizar os dosímetros, controlar o quadro de dosímetros, manter todos os registros atualizados, realizar levantamentos, testes de fuga, se não contratar empresa que o faça, notificar as exposições que são não normais, ou seja, fora do escopo, doses elevadas às autoridades competentes, onde acontecerá toda a rotina de avaliação e investigação de dose. O físico, um tecnólogo, um engenheiro, um biomédico com formação específica e conhecimento pode ser o SPR. Deve possuir curso de captação de proteção radiológica, que seja reconhecido, deve ser habilitado junto à CENEM ou órgão competente, CENEM no caso de medicina nuclear e radioterapia. No caso do radiodiagnóstico, a princípio, um profissional competente avaliado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em seus órgãos estaduais e municipais, que são as vigilâncias sanitárias. Qual a importância? Garantir a segurança dos pacientes, dos trabalhadores e do público, reduzir riscos legais, sanitários, serviços de saúde, promover cultura de segurança e boas práticas, exigido legalmente em todas as instalações radiológicas. A presença do supervisor é obrigatória, está previsto em norma e em regulamento. Então, é figura presente. Responsabilidade do trabalhador na dosimetria. Usar o dosímetro, participar de todos os treinamentos, relatar qualquer incidente com dosímetro, com equipamento, com rotina, erros de protocolo, tudo deve ser informado ao supervisor de proteção radiológica. Quem é um indivíduo ocupacionalmente exposto ou IOE? Pessoa que é exposta à radiação ionizante por motivo da sua atividade profissional. Pode receber doses superiores às permitidas, ao público em geral. Deve estar dentro dos limites legais definidos, pela ocupação profissional, área a área, caso a caso. O profissional mais conhecido é o técnico em radiologia e o tecnólogo atualmente. Atuação em áreas com risco controlado de radiação, monitorado com dosimetria pessoal, recebe treinamento periódico em NR32, deve ser supervisionado por um supervisor de proteção radiológica nomeado pelo responsável técnico, e é comunicado ao responsável legal e que deve constar ali nos relatórios de proteção radiológica para a vigilância sanitária. O limite anual de dose médio, 20 millisieverts. Em 5 anos não pode ultrapassar 50 millisieverts. O valor deve ser mantido tão baixo quanto razoavelmente exequível. Exposição deve ser sempre justificada e otimizada. Então, usando de todos esses princípios, conhecendo quais são os limites, entende-se, aquele relatório de dose que foi citado anteriormente aqui no nosso curso. Quem tem aí como exemplo, de um indivíduo ocupacionalmente exposto? Técnicos e tecnólogos, radiologia, radiologistas, intervencionistas, médicos nuclear, médico radioterapeuta, profissionais de enfermagem, em salas de exames que façam uso de radiação ionizante, físicos, médicos, operadores dos aceleradores lineares, lá na radioterapia, que são os nossos técnicos, tecnólogos. Qual a importância? Ele garante a segurança ocupacional de saúde dos profissionais, auxilia no cumprimento das normas da Comissão Nacional e Anvisa, permite ações corretivas em caso de exposição elevada, fortalece a cultura de segurança radiológica da instituição, uma vez que ele participa de todo o processo de treinamento, figura importante no nosso dia a dia e que garante o uso correto dos equipamentos emissores de radiação ionizante ou o uso de fontes radioativas. Entre as boas práticas em radiologia, conjunto de técnicas e ética que garantem segurança e qualidade, visam proteger o paciente, profissional e ambiente, fundamentados em normas da CENEM e a Anvisa, recentemente aí a RDC 611
de 2022, que substituiu a Portaria 453. Lembrando que no caso de São Paulo, nós ainda temos a SS 625 de 94, que é válida. Princípios fundamentais: justificação, somente realizar exames em real necessidade clínica. Otimização, usar a menor dose possível, claro, obtendo melhor imagem. E limitação de dose, manter a exposição dentro dos limites legais. Esses são os nossos princípios fundamentais para a utilização de feixes com radiação, de radiação ionizante ou uso de fonte radioativa. Com relação ao paciente, confirmar identificação, pedido médico, motivo para a realização do exame, avaliar a gravidez em mulheres em idade fértil, usar colimação em protetores de gônadas e de tireoide quando indicado, posicionar corretamente os pacientes e os detectores para a realização de imagem, no caso de quem utiliza CR e DR. Também temos o chassi para quem ainda usa o sistema convencional de geração de imagem. Uma boa prática de um profissional é utilizar o seu IPI, avental ou protetor de tireoide, que deve estar disponível para a utilização. O empregador deve disponibilizar todas as vestimentas prolíferas. É obrigatório o dosímetro, autorodutório sobre o avental, manter a distância, operar o equipamento numa sala protegida, participar de todos os treinamentos de proteção radiológica. Na instituição, ter um supervisor de proteção radiológica que seja atuante e treinado. Fazer o levantamento radiométrico e o teste de fuga. Lembrando também que existem os testes de controle de qualidade, anuais. Manter relatórios de doses arquivados e atualizados. Garantir a manutenção preventiva dos equipamentos. Aí entra uma figura importante, que é o profissional de engenharia clínica, outro parceiro importante para que tudo isso funcione de forma correta. Outros exemplos práticos: a luz vermelha ativada durante a exposição impede, a entrada indevida no ambiente. Técnicos devolvem dosímetro no quadro após o plantão. Redução de dose pediátrica no caso da tomografia. Palestras mensais com revisão do protocolo, participação de equipe multidisciplinar. Isso ajuda bastante na rotina e na cultura de proteção radiológica. Concluindo, as boas práticas reduzem os riscos e aumentam a eficiência do serviço, protegem vidas, fortalecem cultura e segurança, devem ser parte permanente da rotina da equipe de radiologia, para que todo o procedimento aconteça de forma regular e de acordo com os limites legais. Isso é bastante importante ser levado em consideração. Quais são os erros mais comuns, na nossa rotina, utilizando feixes emissores de radiação ionizante ou fontes radioativas? Erros comuns que devem ser identificados. Identificar e corrigir os erros evita o quê? Exposições desnecessárias. Promove segurança para paciente e trabalhador. É essencial para auditorias e conformidade com a resolução diretiva colegiada 611/2022 da Anvisa. Esses documentos devem possuir um exemplar lá na rotina, deve estar à disposição de todos. Erros dos técnicos, ou seja, erro técnico em exame, falha de colimação, parâmetros incorretos, KV-MA, ausência de proteção de tireoide, gônadas e até mesmo avental de chumbo, quando efetivamente é obrigatório, repetição de exames por má técnica ou por movimentação, má orientação do nosso paciente, quando em realização de exame radiológico é importante. Raio-x de tórax com exposição desnecessária, por exemplo, de abdômen e região de tireoide. Tomografia pediátrica sem ajuste de dose. Falta de protetor de tireoide em pacientes que são jovens. Raio-x de mão repetindo por centragem incorreta. São alguns exemplos aqui que podem ser aplicados, e que vão no nosso dia a dia. No caso da dosimetria, erros comuns: uso do dosímetro não
sendo regular na jornada de trabalho, colocar por baixo do avental de chumbo, trocar fora do prazo estipulado, compartilhar dosímetro, usar o padrão, armazenamento em local irradiado, ou seja, próximo de fonte radioativa, e isso são procedimentos errôneos dentro lá da rotina. Consequência desses erros: exposição ocupacional acima dos limites legais, falha na rastreabilidade da dose individual, multas, autuações, em auditorias, fiscalizações sanitárias e, claro, o comprometimento da segurança institucional, Todos esses itens devem ser acompanhados, lá pelo supervisor de proteção radiológica, indivíduo responsável. As boas práticas que podem evitar erros são os treinamentos periódicos em proteção radiológica, supervisão ativa do profissional SPR, uso de checklists e protocolos validados, controle rígido do quadro de dosimetria, cultura de segurança, comunicação, interação com a equipe, se fazer conhecido na proteção radiológica. O que são doses elevadas lá na nossa dosimetria? São valores acima do esperado da rotina ocupacional. A exemplo da dose mensal superior a 4 milisievert por mês, considerando a exposição anual de 20 milisievert. Pode indicar exposição excessiva à radiação, ou uso incorreto. Exige investigação técnica e investigação, não exige punição, gente. É investigar, entender o que aconteceu, tá? Então, as medidas corretivas, tá? As doses limites, 20 milisievert por ano, em 5 anos não pode ultrapassar 50 milisievert, que é o limite máximo no ano, em um ano único é de 50 milisievert. Para o caso de extremidades em mãos, até 500 milisievert ano. As doses esperadas mensais, estão na ordem de 1,5 até 2 millisieverts. São doses consideradas até comuns dentro do setor de radiologia. Dose de 1 millisievert para cima deve passar por processo de investigação. Leitura acima dos valores mensais anormais, identificar. Aumento súbito, comparado com os meses anteriores. Divergência entre o dosímetro pessoal e o padrão. Acúmulo de dose elevado no início do ano. Então, todos esses processos devem ser avaliados. E reforço, dosímetro padrão não é dosímetro individual. Não pode ser usado por profissional. Verificar o uso correto do dosímetro, posição e rotina. Confirmar a atuação dos exames de maior dose. A exemplo, a hemodinâmica, que a gente sabe que se utiliza ali bastante uso de radiação em tempo de radiação. Avaliação da blindagem, protocolos técnicos. Comparar o dosímetro padrão do quadro, ter ciência do valor da dose que foi estabelecida no dosímetro padrão. Comunicar, o SPR, claro que ele vai ser comunicado pelo laboratório, isso é obrigatório, ele é o primeiro a ser comunicado juntamente com a CENEM em caso de doses elevadas. Notificar a vigilância sanitária se necessário, realizar entrevista e investigação com o profissional, reforçar os treinamentos, revisar todos os protocolos, verificar se aconteceu alguma falha de rotina, falha de equipamento, usar o dosímetro corretamente diariamente, aplicar o princípio de ALARA em todos os exames, tão baixa quanto razoavelmente exequível, não perdendo qualidade, realizar auditorias dos levantamentos radiométricos, monitorar os relatórios de dose, agir previamente em caso de doses elevadas ou valores na ordem de 1 millisievert para mais mensalmente. Em caso de dose elevada, se for uma fonte radioativa, proceder ao isolamento, mas na rotina diagnóstica, proceda ao investigamento, realize a notificação aos serviços internos, SESMIT, Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho, comunique a gestão do serviço de radiologia, reavalie todos os resultados relacionados a essa investigação, compreenda os erros e aplique as medidas corretivas. As situações de maior risco ocupacional, nós temos o intervencionismo,
como nós já sabemos, né, usa feixe intenso de radiação por longos períodos, até por conta do tipo de procedimento. O tempo prolongado de uso de radiação também é um risco ocupacional. E falhas na blindagem, que devem ser sempre verificadas no levantamento radiométrico e alguns testes no controle de qualidade, que é feito mensalmente. O processo de treinamento e capacitação ele é necessário e é obrigatório. Está previsto em todas as normas, em especial na NR32 expedida, ou seja, publicado pelo Ministério do Trabalho. Criar indicadores de qualidade é muito importante para facilitar uma auditoria, uma fiscalização, gerar indicadores de dose, verificar o número de incidentes que foram realizados. Auditorias podem ser feitas de forma interna ou externa e poderão ser, então, verificadas as conformidades com o plano de proteção radiológica. O plano de proteção radiológica e o plano de gerenciamento de qualidade é obrigatório. Tá? Então, relatórios, registros de treinamento, comunicados, testes de controle de qualidade, plano de operacional padrão, tudo isso deve ser documento obrigatório na radiologia. Aqui nós temos o símbolo de trifólio radioativo, já é bastante conhecido por todos. A presença do símbolo, na área em que se faz uso de radiação é obrigatório. Está lá previsto também na RDC 611 de 2022. Exige uma sinalização adequada nas salas de raio-x. Serve para garantir também segurança radiológica de todos. E deve-se conferir os avisos obrigatórios por norma, presença de acompanhante, vestimenta plumbífera, luz visível, de alerta para exposição à radiação. São alguns avisos obrigatórios, e o caso de gravidez. Todos os avisos devem estar afixados na porta, na entrada da sala de exame. Por exemplo, o trifólio com fundo amarelo e símbolo magenta ou preto representa o quê? A presença de radiação ionizante sendo utilizada naquele ambiente e certifica a todos que aquela entrada é restrita quando o equipamento estiver em uso ou operação, ou quando a fonte radioativa estiver em operação. Então, não se deve entrar nesse ambiente sem a devida autorização e conhecimento. A luz de sinalização, luz vermelha ou de advertência, posicionada fora da sala, geralmente no alto, acima da porta. Deve acender automaticamente durante o funcionamento do equipamento. Alerta visual de que há emissão de radiação, e também evita-se, que as pessoas entrem na sala enquanto a luz estiver acesa. O uso de interlock nas portas também pode ajudar, a interromper o uso da radiação. Deve conter, no caso, a plática de identificação técnica, o nome da instalação ou serviço, registro do responsável técnico, seu nome, número da licença sanitária, informações de contatos para emergência e deve estar visível logo na entrada próxima da porta. Isso é bastante comum nas áreas de medicina nuclear, por exemplo, em que todas essas áreas se possuem, quando o uso de fonte radioativa, lá está indicado os responsáveis. Isso vale para todos os serviços, tá? A legislação, nós temos portarias, que complementam a RDC e a Comissão Nacional de Energia Nuclear, portarias estadual ou municipal, as instruções normativas, as normas ISO, as normas ABNT, são muitas, as literaturas que nós podemos nos utilizar e fazer uso no nosso dia a dia para melhorar a nossa prática, de segurança radiológica. Também é saudável, você realizar um treinamento de simulação de acidente, um estudo de caso com a equipe multidisciplinar. É uma prática bastante recomendada para a prevenção a acidentes e para que todos saibam o que deve ser feito em caso de dose elevada, por exemplo. Aqui no caso, falta de troca de dosímetro. Um tecnólogo em radiologia percebeu que esqueceu de trocar o seu dosímetro pessoal há 2 meses. Durante esse período, continuou utilizando, realizando exames com radiação ionizante, utilizando o dispositivo. Então, é um caso errôneo, tá? Ou seja, uso indevido do dosímetro por mais de 30 dias, tá?
deveria ser comunicado. Consequências que podem ser observadas. Primeiro, a leitura do dosímetro mostrou que a dose acumulada foi acima da média esperada. O relatório mensal do dosímetro apontou essa inconsistência. O supervisor foi notificado, tá? Então há um risco potencial de exposição, além dos limites que são considerados limites ocupacionais, aqueles que são limites que o trabalhador pode estar exposto. Só que aí, no caso, ele usou o dosímetro por 60 dias. Então, precisa avaliar e precisa fazer a notificação ao laboratório, né, de forma correta o período de uso do seu dosímetro, para que se saiba que foi distribuída a dose elevada num período de 60, às vezes até 90 dias, né, que não deveria acontecer. A troca é mensal, então verificar todos esses processos. Então, primeiro, substituir o dosímetro, abrir uma investigação, fazer uma entrevista com o profissional e pensar num treinamento. Reforçar treinamento, principalmente sobre troca de dosímetros, criação de lembretes mensais eletrônicos ou físicos na sala de troca, revisão dos protocolos no setor e reforço das atribuições do SPR, e implantação do sistema checklist semanal para uma assinatura, são pequenas mudanças, né, da ordem de prevenção que vão auxiliar a ter um processo seguro de dosimetria pessoal. A troca de dosímetro é uma medida simples, é essencial. Falha nesse processo compromete, claro, o controle da exposição ocupacional. A cultura de segurança deve ser mantida com educação continuada e a comunicação, interação do SPR com a equipe é fundamental. É importante que o SPR participe da equipe, participe dos treinamentos, participe de todas as reuniões de rotina. Um checklist de boas práticas, onde a gente possa, né, criar ali um resumo visual para uma avaliação imediata daquilo que está acontecendo na nossa rotina, se está de forma adequada ou não. Então é algo muito prático de ser realizado ali pela equipe, principalmente pelo supervisor de proteção radiológica. Esse checklist é bastante fácil de ser aplicado e aqui a gente coloca um resumo, né? Aplicável aos técnicos, tecnólogos, supervisores e gestores, promove segurança, qualidade, conformidade regulatória. Todos estão envolvidos nesse processo. Ele pode ser dividido em áreas ou sub-áreas, né? E ser de responsabilidade parte a parte de cada um das áreas envolvidas. Então isso ajuda muito também lá no nosso dia a dia com proteção radiológica. Outro caso importante também aqui é que todos tenham ciência de que, no caso diante do exame, o que deve ser feito, né, em termos de checklist: confirmação da identidade do paciente, verificação do pedido médico, avaliação sobre gravidez, preparação do paciente, remoção de metais, escolha de protocolo e parâmetro técnico, verificação do funcionamento do equipamento. Então, são alguns itens que podem ser checados ali, ser partícipes ali de um checklist, né, de bom uso da radiação. Durante o exame, posicionamento correto do paciente, usar o feixe colimado, protetores gonodais e tiroide, quando for o caso e exigível, uso correto do EPI ou vestimenta de proteção radiológica, usar o dosímetro pessoal na altura do tórax, né, se com avental de chumbo por fora do avental de chumbo, distanciamento e uso de uma cabine ou uma área de comando, né, ter comunicação direta com o seu paciente, verificar a qualidade da imagem após o exame, repetição somente se necessária e avaliada, registro correto do exame, devolução do dosímetro no quadro, preparação de uma sala próxima, né, para o exame, então preparar essa sala, higienizar os acessórios e o ambiente, né. Aqui na preparação de sala, por exemplo, para o próximo exame, entre um paciente e outro, deixar a sala organizada para atender um paciente e outro é bastante interessante, né. Na gestão de proteção radiológica, troque de dosímetro no prazo. A análise do relatório deve ser feita pelo supervisor de proteção radiológica. Os testes operacionais dos equipamentos, né, após manutenção corretiva ou preventiva ou durante a instalação,
participar dos treinamentos, auditorias internas e externas, fiscalizações, participar de todas, né? Estar sempre presente, se fazer presente. Então é importante nesse processo todo que se crie, né, uma cultura de segurança e proteção radiológica. Que todos conheçam efetivamente o plano de proteção radiológica, entendam todos os testes que são realizados e todos os profissionais que estão envolvidos no setor de radiodiagnóstico, que é foco desse curso. Ou seja, nós temos muitos profissionais ali, tecnólogos, médicos, físicos, engenheiros, que participam de todo esse processo. Por final, deixo uma mensagem aqui para todos. Proteger é mais que um dever técnico, é um compromisso com a vida. Que o conhecimento adquirido aqui brilhe como barreira invisível entre o risco e a responsabilidade. Parabéns, então, a todos aí, por tornarem-se, então, um guardião da radioproteção. Essa é uma mensagem curta e que traz toda a expectativa que temos aqui com quem participa desse curso. Aqui o nosso contato, tá? E agradecimento por participarem aqui no treinamento do Instituto Physics, que você vai encontrar principalmente ali no nosso YouTube, a página onde está esse treinamento, que é o @Instituto Physics. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like, se não, dislike. Em breve, teremos muito mais sobre física e proteção radiológica. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e segue a gente também lá no Instagram, né? Lá no Instagram nós deixamos @assessoria Physics. E aí você fica por dentro de tudo que está acontecendo na radiologia e pode entrar em contato. Caso queira fazer uma contribuição de qualquer valor, deixa aqui o nosso QR Code, fique à vontade, tá? Não é obrigatório, é o que manda, tá? Aquilo que você sente que é importante para estabelecer o nosso trabalho e apoiar nosso trabalho, fique à vontade, tá bom? Então deixa aí o nosso QR